Boa tarde a todos. Esta minha intervenção é uma intervenção muito operativa, se quisermos, porque eu estava até à espera que estivessem mais alunos aqui a assistir a estas conferências e a esta apresentação. Infelizmente eles também estão numa fase que é de, ter aulas e depois, além disso, preparar-se para as muitas frequências que vêm por aí, que têm pela frente, e portanto, naturalmente, o que eu vou aqui referir são coisas que me são suscitadas pela disponibilidade deste site neste momento, mas são coisas muito escolares. Portanto, eu disse agora ao Michel, preferi que o Michel falasse depois, porque vai dizer coisas mais sérias do que eu vai falar de teoria. Eu vou falar de coisas muito escolares, e já ontem tive uma conferência em que referi o facto de eu ter uma espécie de, como é que se diz, de formação profissional, e que gosto de dar indicações. Portanto, estas indicações que eu vou dar para a maior parte dos presentes são mais do que óbvias, mas não posso agora, enfim, deixar de desenvolver o meu raciocínio. Em primeiro lugar, relembrando a nossa querida Marieta da Mesquita, e que é alguém que esteve como motor inicial deste processo e que nos ofereceu muitas reflexões sobre o século XX, sobre o século XVI também, e sobre o século XVII, que nos ofereceu também a possibilidade de ter, pouco tempo antes do seu falecimento, organizando este debate, a possibilidade de avançar sobre a reflexão, precisamente sobre o período que nos traz aqui, e, enfim, relembrar também algumas das coletâneas, e uma muito importante, na minha opinião, de que ela foi responsável, foi a Revista de Arquitetura, Arquivos da Modernidade, e que dá o mote correto para toda esta questão. A construção moderna, nós já vimos como é que ele se vai organizando, em termos de site. Relativamente àquilo que eu queria dizer que é mais escolar, é só para falar-vos da cidade, neste caso de Lisboa, em concreto, já que estamos na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, e isto era, obviamente, dirigido mais a alunos do que propriamente a especialistas, que sabem disto mais que eu. Mas eu costumo sempre dizer aos meus alunos que um casco histórico, uma cidade antiga, enfim, como nós a conhecemos de Lisboa, anterior ao terremoto, corresponde a uma área muito pequena da cidade, e mesmo depois do terremoto, quando a reconstrução da cidade foi iniciada, essa reconstrução também corresponde a uma área que, por comparação com a cidade de hoje, é diminuta. Neste caso, estamos a olhar para um retângulo ideal, que é o retângulo que representa precisamente aquilo que era a cartografia anterior, a cartografia que vimos anteriormente. Há um momento-chave, que é a da abertura da Avenida da Liberdade, pelo Ressano Garcia, um processo que, enfim, se inicia e começa ao mesmo tempo em 1886 e continuará em curso. Naturalmente que este processo é um processo de modernização da cidade, de boulevardização da cidade. Eu identifico também para os meus alunos habitualmente este eixo notável, que depois terá o seu prolongamento. Identifico as zonas, digamos, mais históricas e aquelas que correspondem ao período da expansão de Lisboa para o Ocidente, e aquilo que depois corresponde também à continuação, neste caso, dos eixos que foram sendo abertos, como das avenidas novas, na cidade de Lisboa, e as áreas onde vamos encontrar uma quantidade impressionante de património que, em parte, nunca foi ou não foi sendo devidamente valorizado, ou só tardiamente é que foi valorizado. Falo das avenidas novas, naturalmente, mas falo também de outros eixos, como os do Campo Grande, Parque Eduardo VII e até a Zona Oriental. E, portanto, nós temos esta sobreposição de duas cidades, uma cidade pequena, curta, de casco histórico, que é muito estudada, e depois uma cidade expandida, e essa expansão da cidade é uma expansão essencialmente do século XIX e XX. Eu farto-me dizer aos meus alunos que as cidades europeias, como nós as conhecemos, não são do século XII, nem XIII, nem XIV, nem XV, nem XVI. As cidades que nós vivemos como visitantes ou como habitantes são cidades do século XIX, a maior parte delas.
são do século XIX, efetivamente, são do século XIX e do século XX. E, ao saber isso, é que introduzo sempre aquilo que é necessário para conhecer bem a cidade e, sobretudo, estes eixos, que naturalmente corresponde ao período da construção moderna, que é o período da monarquia, do fim da monarquia e do advento da Primeira República, que, obviamente, foi um período particularmente agitado. Nós vemos aqui, por exemplo, através desta cronologia, essa agitação constante que se inicia desde muito cedo e que vai, obviamente, acompanhar todo o período que corresponde, curiosamente, também ao período da edição e publicação da revista A Construção Moderna e depois A Construção Moderna e as Artes dos Metais. Portanto, é algo de muito interessante e há pequenas sínteses que nos dão também depois uma perspectiva do que é que por exemplo, a República, que é esta República de 1910 em diante, nos vai dando, e tirei precisamente esta citação do livro do professor Berger, que usa esta citação de Alberto Martins, que é muito feliz e que nos dá uma ideia do que é que a República de facto fez. Sou republicano, confesso, mas independentemente disso, é inteiramente verdade o que o Oliveira Martins aqui diz. Para falarmos destes assuntos, e cá está o meu lado mais professoral, tenho que recomendar livros que naturalmente nos podem servir de fonte, de base, de estudo para este fascinante período que é a transição do século XIX para o século XX. Naturalmente não posso deixar de mencionar dois grandes clássicos, os 2 volumes de arte em Portugal do século XIX, do professor José Augusto de França, e ainda, naturalmente, a arte em Portugal do século XX, também do professor José Augusto de França, que são estudos absolutamente seminais para quem trabalha este período. O mesmo se passa com alguns dos volumes da História da Arte em Portugal, Pioneiros da Modernidade, do Romantismo ao Fim do Século, artigos do saudoso Manuel Rio de Carvalho, também um belíssimo artigo que vem precisamente nesta edição da História da Arte em Portugal da Alfa, e, naturalmente, do Michel Toussaint também não posso deixar de mencionar, ele falará daqui a pouco, um livro que eu considero e que recomendo vivamente a todos os meus alunos, que é esta belíssima síntese da arquitetura à teoria, e que nos esclarece acerca de muita coisa que acontece na arquitetura, sobretudo na arquitetura contemporânea. Evidentemente que há depois referências que são mais laterais e que eu gosto sempre de colocar como, digamos, instrumentos para a formação de uma crítica. Um livro clássico do David Botkin, que é The Rise of Architectural History, tem muito a ver com o nascimento da história da arquitetura, digamos, moderna, como nós a conhecemos, como nós a praticamos. E essa história da arquitetura, de facto, nasce em meados do século XIX e vai por aí adiante, e tem muito a ver com muitas coisas que nos aparecem depois no debate e na discussão que aparece na construção moderna relativamente aos historicismos e também aos ecletismos. Uma obra que eu reputo muito importante também, que é uma síntese belíssima, é esta do Barry Berdall, que não abrange o período que corresponde à construção moderna, mas é European Architecture, 1750 a 1890, onde todas estas barreiras de modernismo, modernidade, moderno, se vão, digamos que, permeando umas às outras, e temos uma visão muitíssimo mais de continuidade, uma visão não tanto das rupturas, não tanto dessa permanente e insistente história das vanguardas, mas a história das retaguardas. E é algo que eu reputo muito importante neste projeto, a história das retaguardas. Nós aqui não estamos a falar das vanguardas, estamos a falar daquilo que na altura era entendido como moderno, in modo, e como tal estamos a falar de moderno, de modernidade, mas nós estamos a falar da vanguarda modernista, e portanto isto é algo que eu tenho que salientar sempre. O Kenneth Frampton naturalmente vem aqui com o Modern Architecture porque ele é capaz, ou foi capaz, de fazer também uma leitura muito interessante sobre esta transição, tal como Ana Tostões no livro A Idade Maior, que obviamente vai tratar de um assunto como o betão
neste caso, que também foi abordado nas páginas da construção moderna, tal como o ferro, mas aqui é a questão do betão e da construção em cimento armado, formigão armado, não é? O beton, e aqui naturalmente remonta ao período de 1900, 1919, embora depois trate claramente da cultura e tecnologia, da arquitetura moderna portuguesa, modernista até. Do Kenneth Frampton, um clássico, que eu gosto como livro, por causa da questão dos materiais, do uso de materiais, e que é também muito pertinente para quem olha para as páginas da construção moderna, que é o Studies in Tectonic Architecture, e depois um dos livros que eu mais aprecio, que é Técnica e Civilização, do Lewis Mumford, e que devia ser uma leitura obrigatória para todos, desculpem lá, mas é de facto uma obra-prima que foi muito recentemente traduzida para português, só agora, e que deverá fazer parte de todas as bibliotecas, e que recomendo também, enquanto encontro das capacidades de formalização, de tudo quanto tem a ver com o design, tudo que tem a ver com o funcional, refuncionalização, com a invenção das tipologias, com as formas sociais que se vão desenvolvendo num período pré-industrial, depois proto-industrial e depois industrial, com o peso da industrialização. Algo muito evidente também nas páginas, até de uma forma dialética, nas páginas da construção moderna. Depois recomendo outros autores também, Domingos Tavares, o professor Domingos Tavares, do Porto, que tem obras que correspondem a monografias de autores menos conhecidos, sobretudo autores do Porto, como António Correia da Silva, o livro Transformações na Arquitetura Portuguesa, precisamente durante este período, e As Casas do Brasileiro, que é algo que continua, ou que ele recuperou em termos de trabalho e de linha de pesquisa. Não posso também deixar de lembrar aqui um dos trabalhos inaugurais sobre este período, As Avenidas Novas, da Raquel Henriques da Silva, tese de mestrado, que está policopiada e acessível em repositório, portanto é um livro uma tese de mestrado. Tinha a Raquel para aí 15 anos e eu 17, uma coisa assim, não foi? Foi mais ou menos por essa altura. Portanto, é uma belíssima tese de mestrado e uma introdução àquilo que depois será o grande trabalho da Raquel, que é Lisboa Romântica, Urbanismo e Arquitetura, que, obviamente, termina em 1874, mas estende-se muito mais para lá disso quando a gente lê, porque percebe o que é que vem a seguir, não é? Que é isso que me importa nestes casos. Depois, está aqui o professor Gentil Berger, que eu não sabia, portanto, não é, como se costuma dizer, dá graça, não é? Mas muito recentemente editados, estes dois volumes do professor Berger, são de uma facilidade de consulta e de um potencial de descoberta que eu admiro e felicito, se me permite felicitá-lo, o professor Berger, por ter feito esta coletânea de autores da Primeira República, alguns deles completamente esquecidos, agora menos esquecidos por causa do site da construção moderna, mas são livros de uma agradabilíssima consulta e que ainda por cima têm notas explicativas muito claras. E onde nós vamos encontrar nomes como o Silva Júnior, que me fascina, o Silva Júnior de Cascais. Não sei, Raquel, se alguma vez trabalhaste no Silva Júnior, sei que há gente a trabalhar. O Pedro Vieira de Almeida, que eu aqui por acaso não mencionei, mas era um dos nomes que eu queria referir. O Pedro Vieira de Almeida, que foi alguém que trabalhou muito todo este período, e também o período moderno, e também o período da arquitetura de Estado Novo, mas o Silva Júnior fascina-me por causa das suas inclinações teosóficas e, sobretudo, daquelas projeções que ele fez do que é que deveria ser, ou do que foi a arquitetura da Atlântida. Um dia alguém há de estudar isso, espero que seja eu, mas tenho que ir falar com a Catarina, eu acho que é a Catarina, em Cascais, para ir ver os arquivos do Silva Júnior. Uma tese muito boa, do Paulo Simões Nunes, é precisamente dedicada à construção moderna e à cultura arquitetónica no início de 1900 em Portugal. Está também no repositório, neste caso da Universidade de Lisboa,
porque é uma tese da Academia Nacional de Belas Artes, é um belíssimo trabalho. Quanto à construção moderna, e até pegando nesta tese do Paulo Nunes, temos estas três fases, 1960, 1906, 1907, 1910, estão mais ou menos identificadas os conteúdos mais importantes, 1910, 1919, e depois temos então aquilo que foram os antecedentes de um certo classicismo académico, que nós conhecemos, mas que não deixa de ser muito interessante, do José Luís Monteiro, que na realidade acaba por estar na origem de muito do saber que depois mais tarde vem a ser desenvolvido pelos grandes arquitetos que nós conhecemos. Temos um contexto também artístico muito curioso, que é o contexto artístico que nos oferece, por exemplo, pela primeira vez o cinema. Isto é importante também para ler a cidade ou para conseguirmos começar a ler a cidade através da imagem e da imagem em movimento. É o caso do Aurélio Paz dos Reis com o primeiro filme, com a saída do pessoal operário da Fábrica Confiança. Nas artes plásticas, o Luciano Freire com a sua nostalgia projetada em paisagem, o António Carneiro com o seu simbolismo e a sua capacidade de amplificação do sensível a partir de um ponto de vista que é muito pascoaliano, na minha opinião. Depois, naturalmente, o naturalismo que eu considero brilhante, que é o de José Malhoa, e também o do rei Dom Carlos, que aqui, lado a lado, são colocados a Clara, que é uma belíssima rapariga do campo, e um sobreiro pintado pelo rei Dom Carlos. E do Malhoa, claro, as utopias, como a Ilha dos Amores, que é uma tradução que há a fotografia e a importância que ela começa a ter nesta altura, com o Domingos Alvão, neste caso, uma fotografia encenada, uma camponesa, e, mais uma vez, Malhoa, Os Bêbados, uma peça, uma obra-prima, na minha opinião, e o fado do José Malhoa. Tudo isto acompanha a construção moderna, como também acompanha a construção moderna nessa componente da pesquisa dos materiais e até de uma certa tendência que se avizinhava como sendo necessária, que era a da criação de uma escola de artes e ofícios que fosse feita à imagem do Arts and Crafts, William Morris, etc. A personagem de Joaquim Vasconcelos, com todo o seu trabalho de pesquisa em torno das formas, em torno da arte, em torno da arquitetura, em torno, sobretudo, dos padrões que poderiam inspirar depois, precisamente, essas escolas que acabaram por ser feitas, esboçadas, todas elas no Norte, tanto quanto me lembro, e que, obviamente, têm como fonte de inspiração a arte popular, e uma arte popular que é uma arte popular entre a assimilação do erudito e a sua projeção depois na vida cotidiana, que era o que ele pretendia. Isto também é algo que é mumfordiano, que é também algo que atravessa, sobretudo na questão das artes dos metais, a publicação da construção moderna. Evidentemente, no academismo, no ecletismo, nas beaux-arts, na arte déco e na arte nova, que é aquilo que nós acabamos por encontrar nestas edições da construção moderna, vamos, obviamente, conhecer os grandes nomes, na minha opinião, 3 grandes nomes que eu aqui evoco. Adães Bermudes, um dos grandes autores, Ventura Terra, outro dos grandes autores arquitetos, e Norte Júnior. Naturalmente que eu agora poderia continuar e mostrar-vos aquilo que são as realizações que marcam a paisagem da cidade ou das cidades, como há pouco se disse, como Faro, obras do Adães Bermudes, como Coimbra, obras cemiteriais, usos de arte déco, arte nova combinados, Almirante Reis, do Ventura Terra, um trabalho de grande folgo em muitas destas casas unifamiliares, mas também na Sinagoga de Lisboa, palácios, casas e prédios de rendimento parisienses, interiores luxuosos, interiores burgueses, interiores bastante burgueses, um banco ainda mais burguês, mas também depois toda esta componente republicana dos liceus. Ventura Terra está por trás disso, escolas primárias, uma belíssima fachada, esta, diga-se de passagem, e uma obra que, na minha opinião, é sublime, para aqueles que gostam do sublime, que é, e também podem achar, Foleiro. Atenção,
Mas eu acho sublime, ou então é fuleiramente sublime, ou subliminarmente fuleiro, que é fascinante a igreja de Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com este interior absolutamente açucarado, mas que nos traz, de facto, uma outra dimensão da arquitetura. Uma arquitetura que se fez, pronto, fez-se. É que se fez. O problema aqui é que ela se fez. Isto é pedra, por acaso, não é de gesso. E depois mais liceus, e alguns deles liceus, como por exemplo este, que ficou célebre, não é? Porque foi o liceu que eu frequentei. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa também, o Liceu Central de Pedro Nunes, e depois a adaptação, que também é uma belíssima obra da Assembleia da República, do Mosteiro de São Bento à Assembleia da República, uma obra belíssima de Ventura Terra. E do Norte Júnior lembro aqui este ateliê de alta tecnologia, como veem, tudo cheio de plotters e de computadores, eles a trabalhar. Ele está aqui com uns sapatinhos brancos. O ateliê dele era esta rua. Aqui as obras que já, uma delas vai-se perder, não é? Vão-se provavelmente recuperar as cantarias. Esta do Saldanha, a mesma no Saldanha, Avenida da República, a Avenida da Liberdade, aliás, esta aqui é na Avenida da República, e esta também é na Avenida de Nhanhã, e esta é na Avenida da República. São tudo obras que marcam a cidade, realmente a imagem da cidade que nós temos, a cidade, e então com alunos Erasmus, eu tenho que dar esta informação. A cidade de Lisboa tem que ser entendida com o contributo desta arquitetura do século XIX e XX. Quer dizer, aquilo que mais nos fascina e que nos chama a atenção, ou a maneira do Walter Benjamin, que nos falava da atenção distraída, quando passamos pela cidade, quando flanamos pela cidade, flaner, não é? A atenção distraída ou a distração atenta, é-nos suscitada por estes edifícios. Os edifícios que estão na construção moderna, veem lá, os alçados e as plantas. A Voz do Operário, o interior da Voz do Operário, que ainda hoje é usado, infelizmente, mais recentemente foi onde se fez o velório do José Mário Branco, mas aqui também, numa fase de festa, um concerto de rock. E depois, evidentemente, isto vai tudo conduzir mais tarde, logo de início, e depois retoma-se sempre esta questão, ao debate sobre a Casa Portuguesa, esse debate que vem da geração de 90 e que se projeta depois até 1930, 40 e por aí fora, através do trabalho, primeiro, pioneiro do Albert Staup na identificação do Renascimento, obviamente também, como eu disse ontem, empurrado em parte pelo seu discípulo Raulino, que vai, sobretudo, neste livro, recolher o máximo que pode de tudo quanto tem a ver com a arquitetura civil portuguesa, com as marcas dessa arquitetura civil, seja ela antiga, manuelina, tardo-manuelina, do século XVII, e que o Haupt tão carinhosamente tratou neste livro, e que, com valores extraordinários do ponto de vista plástico e formal, vão depois inspirar Raulino, vão depois inspirar aquilo que vai ser o debate da nossa casa, depois vai inspirar também este tipo de assunto que vai perdurar durante algum tempo, casas portuguesas, até 1961 é um assunto debatido. Lembro-me de um artigo do Távora, precisamente sobre esta questão, um belíssimo artigo do Fernando Távora. E aqui relembro duas teses muito recentes, que são muitíssimo boas sobre o Raulino, mas que repercutem precisamente todo este aprendizado do Raulino e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que perpassa pelo período em que a construção moderna revista existiu. É uma tese de doutoramento da Carla Garrido Oliveira, da Universidade do Porto, a nossa casa, foi dirigida pelo Rui Ramos, proposta de uma reforma moderna para a arquitetura portuguesa, e outra da Marta Rocha Moreira, O Valor do Tempo, o Programa Intelectual e Arquitetónico de Raulino. São livros com novidades, são livros, isto é, são teses muitíssimo boas com novidades. Eu não sei se a Raquel até esteve na arguição de... Foste co-orientadora. São belíssimas teses, são teses de uma são descobertas absolutas. Eu fiquei absolutamente fascinado quando li uma e outra tese, e são substanciais. Portanto, o que há aqui também para estudar, na realidade, e que a construção moderna, agora enquanto site, nos vai ajudar, é isto, o estilo 1900. Belle Époque, 1900, este vazio,
que o Paulo Simões tratou muito bem, diga-se de passagem, se puderem acedam a esta referência que eu vos dei sobre a construção moderna, é fácil o acesso. Bom, não sendo vocês alunos, eu vou também guardar este PowerPoint para poder mostrar aos meus alunos nas aulas, para que eles sejam depois convidados a percorrer as páginas da construção moderna, especialmente os meus alunos do 4º ano e eventualmente do 5º ano. Muito obrigado.